Olá, tudo bem? Hoje eu vou falar um pouco da anatomia do nariz e dos seios da face. Eu sou o Guilherme Rocha Neto, trabalho no Hospital Hipo, sou otorrinolaringologista com especialização em rinologia, cirurgia do nariz e seios da face. Muito bem, então vamos começar falando do nariz. Vamos falar da anatomia, funções básicas do nariz. Bom, então primariamente o nariz tem a função de tratar o ar inspirado para que ele chegue em condições melhores no pulmão. Então, basicamente, ele vai umidificar, aquecer e filtrar o ar através da mucosa do nariz e dos cornetos nasais e também das vibrisas, aqueles pelinhos na narina. E também, claro, né, que tem a função da olfação, né, que é um tecido especializado na mucosa nasal, no teto do nariz, que nos traz esse sentido especial. Bom, então agora a anatomia propriamente dita, né, do nariz, vou falar um pouquinho aqui dos ossos e cartilagens principais que o compõem. Então, o arcabouço externo do nariz, ele é feito pelos ossos próprios do nariz, aqui na pirâmide óssea, e ele vai fazer, esses ossos se articulam com o processo frontal da maxila e com o osso frontal. São os principais ossos dessa parte externa, digamos assim. As cartilagens que compõem a parte externa do nariz, por assim dizer, são as cartilagens lateral superior e as cartilagens laterais inferiores, ou também chamadas de cartilagens alares. Assim como a cartilagem quadrangular, cartilagem septal, ela também faz parte do dorso nasal e, né, como eu disse, é componente do septo nasal, que também é formado por uma parte óssea posteriormente, como você pode ver ali no esquema. A parte mais superior dessa porção posterior do septo é formada por uma parte do osso etimoide, que é chamada de lamela perpendicular do osso etimoide. E a parte mais inferior formada pelo osso vomer. Tá? Só falando um pouquinho mais aqui da ponta do nariz, que tem uma anatomia bem especial, que tem uma ação muito importante da cartilagem lateral inferior, que ela vai fazer a sustentação do nariz, e ela é subdividida em cruz lateral e cruz medial, e cruz intermédia também, desculpa. Essas cruzes, né? Então na verdade o plural de cruz é crura, né? Então essas cruras fazem a estrutura aqui da ponta do nariz e permitem que o ar passe sem que a asa do nariz colare. Os cornetos nasais são as estruturas que ficam lá dentro do nariz, que tem aquelas funções que eu comentei no início. Então, nós temos cornetos inferiores, médios e superiores. Vou começar falando dos cornetos inferiores. São estruturas ósseas revestidas por mucosa, uma lâmina óssea delgada, né, inserida na parede lateral do nariz, na maxila e no osso palatino. Então ele tem duas porções distintas. E os cornetos médios têm por sinal, uma estrutura embriológica diferente, tá? Os cornetos médios superior têm a mesma origem embriológica e se originam do osso etimoide. Nessa imagem aqui vocês podem ver a anatomia, né, como que eles ficam, digamos assim, localizados no nariz. Aqui nós temos um esquema, né, como se fosse uma peça anatômica cortada sagitalmente no perfil. Então nós vemos ali na parte inferior do nariz os cornetos inferiores, abaixo deles nós temos o meato inferior, acima então o corneto médio e na parte superior, o corneto superior, e também podemos ter as conchas supremas, que nem sempre estão presentes, é uma variação anatômica. Cada corneto vai ter o seu meato, né, com a mesma denominação, logo abaixo deles. Tá? Muito bem, então vamos falar um pouquinho da inervação do nariz agora. Os principais nervos que a compõem são o nervo olfatório, o trigêmeo e o facial. Então o nervo olfatório traz as fibras para a fossa olfatória, que são responsáveis especificamente pelo olfato.
O nervo trigêmeo vai trazer, que é responsável pela sensibilidade da face. Ele, no caso do nariz, é importante a parte do V1, através do nervo etimoidal anterior e posterior, que vai inervar a mucosa septal, a parede lateral e o corneto superior. Vai trazer então essa inervação sensitiva. E o V2 é através do nervo infraorbital, que vai inervar a pirâmide nasal. O nervo nasopalatino também é parte do V2, vai inervar o septo, e os ramos nasais, que vão inervar a parede lateral. Todos esses, parte do V2. E o nervo facial, que é responsável pela mímica da face, através do ramo zigomático, vai levar algumas fibras para a região do nariz, onde nós também temos pequenos músculos. Ok. Então, agora vou explicar um pouquinho sobre a irrigação do nariz, as principais artérias que levam sangue para essa região, que consequentemente é uma anatomia muito importante de ser estudada em função das epistaxes, uma das principais emergências na otorrinolaringologia. Bom, então nós temos ramos das artérias carótida externa e interna, que fornecem a principal fonte de sangue. Os ramos da artéria carótida externa, primeiro, que a gente consegue ver aqui nessa imagem, onde nós vemos ali a artéria facial emergindo da carótida externa, que vai dar origem às artérias labial superior e nasal lateral. E também emergindo da artéria carótida externa, na próxima imagem, que nós vemos a artéria maxilar, que vai dar origem às artérias palatina maior e esfenopalatina. Tá? A artéria esfenopalatina acredito que é a principal artéria dentro do nariz, digamos assim, que leva sangue para a cavidade nasal. Ela, logo na emergência, no forame esfenopalatino, então, imediatamente antes de entrar na cavidade nasal, ela se subdivide em septal posterior e nasal lateral posterior. Nós também temos ramos da artéria carótida interna, como eu disse, que é a artéria oftálmica, que vai se dividir em etimoidal anterior e etimoidal posterior, como nós verificamos ali na imagem, antes de irrigar o olho. Nesse vídeo eu coloquei aqui uma nasofibroscopia simples para mostrar as estruturas nasais. Então aqui nós vemos no vídeo os cornetos inferiores, o corneto médio, o meato médio, ali também mostrado. O meato médio é onde drenam as secreções do seio maxilar, que nós vamos falar a seguir. Então a nasofibroscopia vai chegar ali até a rinofaringe, onde se localiza a adenoide, então principalmente em crianças e raramente em adultos. Então aqui na outra lateralidade, um desvio de septo, só para ilustrar, e as mesmas estruturas novamente. Muito bem, então, e os seios paranasais, são os seios da face. Eles são em quatro tipos de seios da face, todos são em dupla, todos são bilaterais, que são os seios maxilares, etimoides, esfenoides e frontais. Os seios paranasais são câmaras revestidas de epitélio cilíndrico ciliado e células caliciformes. Portanto, eles são produtores de secreções. Então, essas secreções vão ser drenadas todas para o nariz e posteriormente para a rinofaringe. Eles começam a se desenvolver com 10 semanas de gestação aproximadamente e terminam seu desenvolvimento só lá na adolescência. Então, eles vão aumentando de tamanho progressivamente. É o caso principalmente do maxilar e do etimoide. Existem algumas funções atribuídas a eles, apesar desse ser um assunto ainda muito debatido, muito discutido, não está tão bem estabelecido ainda, mas a principal função atribuída são a produção de óxido nítrico, a ressonância da voz e proteção de órbitas e crânio, no caso de um trauma, por exemplo, eles podem absorver parte desse impacto, e também reduzir o peso do crânio. São as funções que têm mais consenso na literatura.
Nessa imagem aqui é legal para a gente comparar o tamanho dos seios da face ao nascimento e no adulto. Então nós observamos que ao nascimento eles são muito pequenos e mudam bastante após o parto, né, até a fase adulta. Nós observamos, por exemplo, também que é interessante observar a relação entre os seios da face, entre o nariz e as órbitas. As órbitas não mudam tanto de tamanho, assim como a caixa craniana. Proporcionalmente, né, ao que muda a face e os seios da face. Então nós também podemos observar nessa imagem como eles estão relacionados todos ao nariz, como eu disse, pois a secreção produzida dentro deles vai ser transportada para o nariz e o ar também tem que circular dentro dos seios da face, até para que por exemplo, a função de produção e armazenamento de óxido nítrico possa funcionar e possa depois distribuir esse óxido nítrico para o corpo. Nesse outro esquema, nós conseguimos entender melhor ali onde que eles estão localizados, né? Então, os seios maxilares abaixo dos olhos, os seios etimoidais entre os olhos, os seios frontais aqui na testa e os seios esfenoidais lá atrás do nariz, que nós já vamos ver. Então, também nessa primeira imagem aqui, eu gostaria de evidenciar aqui o ósseo do seio maxilar, que é por onde essa secreção é levada pro nariz, e também através do hiato semilunar, onde o frontal drena essas secreções. Nessas imagens radiológicas aqui agora, nós observamos aqui o esfenoide, que eu expliquei, que ficava lá na parte posterior do nariz. Ele fica em íntimo contato com o etimoide posterior, eles drenam juntamente através do recesso esfenoetimoidal, que fica nessa porção posterior do nariz. Então, esses seios são os posteriores e o etimoide anterior, maxilar e frontal drenam anteriormente as secreções, através do recesso frontoetimoidal. E posteriormente tudo vai ser deslocado lá para a rinofaringe. Bom, esse é uma aula inicial, uma aula para ter uma noção básica aí dessas estruturas. Espero que tenham aproveitado. Obrigado.